Bom, então assim, ó, hoje tá, a gente terminou, né, antes da prova, do estudo dirigido, né, e vai começar a prova, então, né, 2 semanas atrás, a gente terminou de falar do Ricardo, do Davi Ricardo, tá? E é Davi Ricardo mesmo, não é Davi Richard, tá? Fala. Só sobre o estudo dirigido, não sei se eu não entrei hoje no... Não, ainda não. Não. Eu acho que semana que vem, tá? Sim, não prometo, tá? Tá? Então, assim, ó, a gente viu o Ricardo na semana, foi o nosso último conteúdo, tá? E o Davi Ricardo, gente, ele é o grande pensador da economia política que vai abrir o século XIX, tá? O Davi Ricardo, assim, com um pouco mais de 35 anos, ele já está dominando a cena teórica, que é a cena teórica do século XIX, tá? Então, né, o século é sempre uma coisa um pouco arbitrária, né? Mas o que acontece de interessante no século XIX? Tá? Questão básica é a questão do conflito, tá? Que é ali, né? Início do século XIX, tá? Primeiro ponto fundamental assim, para a gente entender um pouco o que está se passando no pensamento econômico, tá? Porque o pensamento econômico está vinculado a uma realidade política e social. Início do século XIX, né? E o século XIX inteiro ele vai ser marcado por revoluções. Vai ter o que vocês possam imaginar, tá? Vai ter quebra de máquinas por trabalhadores, vai ter barricadas nas ruas, vai ter a conquista dos trabalhadores no poder mesmo, vai ter a Comuna de Paris, por exemplo, tá? Vai ter uma série de revoluções que vão varrer a Europa mais ou menos assim a cada 10 anos, tá? E tudo isso é um ambiente de muita crise social e crise econômica, tá? Está acontecendo essas duas coisas, tá? E tem 3 atores, 3 carinhas que claramente estão brigando nesse negócio, tá? São os proprietários de terra. Por quê, gente? Porque a propriedade da terra, ela não é simplesmente a propriedade da terra. O que envolve a propriedade da terra é uma questão de classe. Quem tem a propriedade da terra pertence a uma classe específica, inclusive dizem que tem sangue azul. Tá? Então, porque sangue azul é um sangue diferente dos demais, ou seja, são os caras, tá, da nobreza. Tá? Então, a nobreza é claramente uma força social. Né? Hoje parece assim, né? Ninguém pensa em dar uma solução para a crise política brasileira, mas até pensa, né? Trazendo a família Bragança de volta ao poder, tá? Tá, a gente entende que seja um disparate, assim, tá? Mas nesse período aqui, que abre o século XIX, o século XIX, 1800, ele abre com Napoleão avançando e conquistando a Europa, tá? Ele vai chegar na Rússia, tá? Ele vai chegar em Moscou e vai voltar, e vai ser derrotado, de novo, tá? Pelas forças da reação. Quem são as forças da reação? É a nobreza. E qual é a fonte da riqueza da nobreza? É a propriedade da terra. Tá? Diferente de hoje, tá? Bem diferente de hoje. Tá? Hoje tem a propriedade da terra hoje virou fundo imobiliário, tá? E é administrado por grandes fundos de investimento, tá? Não é o caso daquela época. Tá? Então é um dos cornos aí do conflito, tá? O outro é os capitalistas, tá? Eu estou deixando para vocês, tá? Gente, tá? Não é assim, o professor não quer doutrinar vocês, tá? Mas o professor deixou, vai deixar como leitura orientada, o início do manifesto do Partido Comunista, tá? Então bem tem o cabelo, tá? O que acontece, tá? O Marx, naquele texto específico, fala uma coisa muito interessante, tá? Que a burguesia não pode viver sem revolucionar constantemente os meios de produção. E como eu já disse para vocês, isso não é uma novidade do Marx, tá? Isso está muito claro no Ricardo, quando o capitalista troca trabalhador vivo, tá? Trabalho direto por máquina, no agregado da economia, a classe dos trabalhadores perde. Ou seja, tem menos renda para essa parcela da classe produtiva. Tá? Então, obviamente, o outro lado do conflito é exatamente o conflito com os trabalhadores. O que é isso? Isso é, o nome bonito e pomposo disso é conflito distributivo.
Tá? E o conflito, a análise, o problema da distribuição, né, qual classe, quem fica com o quê, é o problema central, tá, da economia política clássica. Eu disse para vocês, tá? Como é que caracteriza uma escola econômica? Tem alguns problemas econômicos que vão aparecer para eles e que não vão aparecer para outros. Tá? Na economia política clássica, tu tem o problema da distribuição. E como é que essa distribuição se reparte em termos de classes sociais. Tá? Então, tá, são esses os três atores. Tá? O que tem de interessante nisso? Né? Primeira coisa, né? Também início do século XIX, tá? Tu tem um movimento de fortalecimento dos capitalistas. Ela, para ficar lá no Marx Manifesto, ela é a classe revolucionária. Quem é a classe revolucionária? Os capitalistas, é a burguesia. Porque ela não pode viver sem revolucionar constantemente os meios de produção, as relações sociais, tá? Ela joga fora tudo que era velho, ela destrói as muralhas da China. Tá? Os caras cortam a cabeça do rei. Tá? Quem corta a cabeça do rei é a burguesia, não são os trabalhadores. Tá? A ideia, assim, tá? A briga, né? O embate, né? É dos capitalistas com os proprietários de terra, em termos de economia política do poder. Né? Quem é que manda? Tá? Para onde é que vai o excesso, o excedente da renda nacional? Tá? O excedente é outra categoria da economia política clássica. Né? Que é exatamente aquilo que vai ser distribuído, aquilo que sobra. Tá? Para quem é que vai? Né? Tá? O que acontece? Os capitalistas têm, tá, um notório defensor, que é o Ricardo. Esse a gente viu na aula passada, né, no final da primeira aula. O Ricardo, é isso que eu estou dizendo para vocês, é o sujeito, tá, que vai estabelecer as diretrizes do conflito, tá, vai estabelecer as questões teóricas do conflito. E a gente viu que no centro da explicação do Ricardo está o modelo da renda diferencial da terra. Está no braço? Né? Três classes sociais, né, que estão em conflito pelo excedente. Tá? Então, toda vez que a sociedade se expande, né, por causa do crescimento da população, tá? Que é um outro assunto do período que a gente vai ter um áudio, uma terra menos fértil é cultivada, essa terra menos fértil vai ter um custo de produção mais alto e vai reajustar todos os preços, né, em direção às terras mais férteis ao novo patamar. Tá? Vai gerar um excedente. Tá? Esse excedente é o centro da questão. Tá? Quem fica com o excedente? Né? E o que o Ricardo está dizendo? Né? Que a gente tem que olhar quem fica com o excedente em termos de tendência. Tá? Ou seja, né, à medida que a sociedade está avançando, está crescendo, o progresso está acontecendo na sociedade, tem uma tendência de apropriação do excedente entre classes sociais. Que tendência é essa? Quanto mais a sociedade cresce, quanto mais a renda cresce, tá, maior é a proporção do excedente que vai ser apropriada na forma de renda da terra. Tranquilo isso? Tá? Ou seja, o Ricardo está dizendo, à medida que a sociedade vai enriquecendo, tá, a renda da terra passa a ter uma participação cada vez maior como produto líquido ou como excedente, como participação do produto total. Tá? Ou seja, quando a sociedade avança, quem ganha são os proprietários de terra na forma de lotes mais caros e aluguéis mais elevados. Tá? Qual é o diagnóstico, né? Qual é a conclusão do Ricardo? A renda da terra ela é uma consequência do aumento da riqueza do país e não uma causa. Tá? É porque o país enriquece, é porque o país progride, que vai ter como consequência uma apropriação proporcionalmente maior da renda geral da economia pelos proprietários de terra. Tá? E uma participação proporcionalmente menor dos capitalistas. Por quê? O excedente só se distribui entre proprietário de terra e capitalista. Por quê? Porque o trabalhador recebe trabalho de subsistência e como recebe salário de subsistência, ele consome todo o seu salário. Tá? Não sobra nada no final do mês. Tá? Essa é a ideia. Tá? E a ideia que o Ricardo diz, né, a lei fértil de salários, não sobra mesmo. Tá? O que adianta a gente dar aumento real de salário, que nem o governo federal fez nos últimos 10, 15 anos no Brasil. Né?
13 anos, aí, né, que o Brasil teve um aumento real de salário. O que acontece, segundo o Ricardo? Todo esse aumento salarial ele vai ser absorvido na forma ou de lucros extraordinários ou de aumento de aluguel. Em última análise, em aumento de aluguel. Tá? E aí é interessante vocês compararem o quanto aumentou o valor real do salário mínimo, e quanto aumentou o valor do aluguel. Tá? E vocês vão ver que o valor do aluguel aumentou mais do que proporcionalmente. Tá? De 2008 a 2015, o salário real aumentou 70% e o valor dos aluguéis aumentou 210%. Então, assim, o Ricardo diria, se disse uma situação dessa, viu? Eu tenho razão. Tá? Então, agora, vamos pegar uma outra, o lado dos trabalhadores. Tá, o trabalhador, então, o que ele ganha? Ele ganha salário de subsistência. Tá? O salário, o que é um salário de subsistência? É aquela cesta de bens indispensável para que o trabalhador consiga se manter vivo ao longo de um mês e consiga, né, manter a sua força de trabalho e consiga reproduzir a sua força de trabalho, tá? Ou seja, consiga manter uma família, tá? Ou algo próximo a isso. Tá? Então, o nível de salário é de subsistência, tá? Mas o Ricardo faz uma distinção central entre salário nominal e salário real. O que é o salário real? É a cesta de bens. Tá? Para simplificar, vamos imaginar que a cesta de bens do trabalhador seja só trigo, tá? Que é o exemplo que ele dá. O que acontece com a cesta de trigo? Ela tem um valor, que a gente já sabe, o valor é a quantidade de trabalho incorporado, né? Mas ele também tem um preço. Tá? O valor nominal é o preço do troço. Tá? O valor real é a quantidade de trabalho incorporado, que a gente sabe que os preços tendem ao valor. Tá? Mas o que vai acontecer? À medida que a sociedade progride, tá, e a renda da terra aumenta, o que acontece com o custo do trigo, com o custo do cereal? Aumenta também. Tá? O custo do cereal aumentando, o que acontece com o salário do trabalhador? Aumenta em termos reais ou nominais? Termos nominais, tá? Em termos reais, ele continua comprando, vamos dizer que a cesta do trabalhador seja 10 quilos de farinha por mês, tá? Aumentou o preço, quanto ele precisa de farinha para viver por mês? 10, tá? Então, o salário real dele, medido em termos de farinha, ou em termos de trigo, ou em termos de cereal, tem que se manter o mesmo. Por que ele não pode abaixar? Porque o sujeito morre de fome e vai de trabalhar. Tá? Então, ele tem que ser, a gente já sabe, o limite inferior dele é a subsistência do trabalhador. Tá? Então, o que acontece? Se o trigo aumenta de preço, o que acontece com o valor o preço do salário? Aumenta também, tá? Mas aumenta para quê? Para comprar a mesma quantidade de trigo que ele comprava antes. Ou seja, o Ricardo diz que quando a sociedade progride, tá? Avança lá para a terra menos fértil, o salário real permanece o mesmo, continua no nível de subsistência. Agora, o salário nominal aumenta. Tá? Aumenta o salário nominal. Se aumenta o salário, o que acontece com o lucro? Diminui. Por quê? Do ponto de vista dos custos de produção, salário é custo. Salário mais alto, salário nominal mais alto, quer dizer, está pagando um preço maior pelo salário, significa lucros mais baixos. Tranquilo? Só que ao mesmo tempo, o trigo mais caro significa que a classe dos rentistas como um todo está se apropriando de uma parcela maior da renda, certo? Então os rentistas estão ganhando, os trabalhadores estão na mesma e os capitalistas estão perdendo. Tá? Mas de novo, para o Ricardo, a renda da terra é uma consequência da riqueza, porque a classe, quem produz são os capitalistas e os trabalhadores. E os rentistas recebem a renda diferencial, né, diz o Ricardo, quase por milagre. Tá? O troço brota, tá? Porque os preços equalizam, mercadorias idênticas têm que valer a mesma coisa, é a lei dos mercados valendo para isso. Tá? Então, a renda, no total geral da renda de um país, os proprietários de terra passam a ter uma renda maior. Tá? Proporcionalmente, os capitalistas passam a ter uma renda, né, menor e os trabalhadores se mantêm estáveis. Tranquilo isso? Tá?
Tudo certo? Alguma dúvida com relação a essa ideia básica aqui? Tá? Porque a gente, essa coisa que eu falei para vocês, então, né, se tinha assim, eu falei um pouco do ponto de vista histórico, a gente pode falar também do ponto de vista lógico, porque o que o modelo do Ricardo faz? Ele modela a relação entre as classes sociais e dá uma indicação de tendência para onde é que está indo a renda da terra, para onde é que está indo o lucro, para onde é que está indo o salário. Tá? Então, e aí o que vai acontecer? O Ricardo claramente adotou o Partido dos Capitalistas. Porque, entre outras coisas, o Ricardo vai ser contra a lei dos cereais. Tá? O que é a lei dos cereais? A lei dos cereais é uma lei que proíbe a importação. Tá? Quem ela beneficia, diz o Ricardo, ela beneficia os rentistas. Pouco importa, ele beneficia os rentistas e prejudica a Inglaterra. Pouco importa que eu seja o maior rentista da Inglaterra, tá? Porque na época ele era um dos maiores rentistas da Inglaterra e ele diz que esse jeito de funcionar a dinâmica econômica vai quebrar a Inglaterra. Qual é a solução, qual é a salvação da Inglaterra? Quebrar os rentistas. Como é que tu diminui a proporção da renda da terra como proporção da renda nacional? Tu diminui o preço do trigo. Tá? Como é que tu faz isso a valer, assim, de rodo, para não sobrar nenhum proprietário de terra rico? Tu libera as importações da Argentina. Tá? Porque a Argentina tem uma infinita terra de fertilidade 1, tá? Em preços baixíssimos, né? E é muito mais negócio, e com esses preços baixíssimos do trigo, o que acontece com a Inglaterra? Né? Não só a proporção da renda da terra na renda nacional ela vai diminuir, como os salários nominais diminuem também. Porque o trigo fica mais barato, tá? Então, em termos reais, o trabalhador continua ganhando a mesma quantidade de trigo, só que agora, com a importação lá da Argentina, ele está pagando menos por quilo de trigo. Se ele está pagando menos por quilo de trigo, dá para pagar um salário mais baixo. Tá? Por quê? Porque, e deixa eu só fazer um comentário aí para vocês. Vocês sabem que o mundo hoje, gente, está numa situação de crise, né? E uma dos diagnósticos que já está acontecendo e vai acontecer no Brasil é uma diminuição dos salários, né? Uma diminuição real dos salários, né? Isso está acontecendo no mundo todo. Tá? E a diminuição real dos salários está associado ao uso de tecnologias. Tá? E então vocês pensam o seguinte, esses tempos passou um desses memes no Facebook, que era assim, era uma mesa de escritório, aí tinha um relógio, tinha um caderno, tinha um telefone, tinha não sei o que, tinha um monte de coisa em cima da mesa. Né? O salário do trabalhador, no cara do escritório, tem que poder comprar o telefone, o relógio, o telefone, o caderno, o rabisque, né? Enfim, né? Tem que todo o material do escritório, né? Só que à medida que o celular foi incorporando, o telefone, né? Foi incorporando o processador de texto, foi incorporando, né? Computador, laptop, tudo isso foi incorporando, o patrão de vocês pode pagar um salário muito baixo para vocês. Vocês não precisam de um salário mais alto para comprar esse monte de coisa que agora o celular tornou desnecessário. Tá? Então, o que acontece com as novas tecnologias, de uma maneira geral, isso a gente vai ver com mais detalhe no Marx, a introdução das novas tecnologias à FUA, assim, em todos os setores econômicos, ela causa um rebaixamento geral no nível dos salários. Tá? Então, bom, tá? Agora sim, então o Ricardo é contra a lei dos cereais e contra uma outra coisa, tá? Contra a lei dos pobres. Tá? A lei dos pobres, digamos, seria alguma coisa próxima a um Bolsa Família da época, tá? Com algumas diferenças importantes do ponto de vista da gestão do negócio. Primeiro, quem fazia a gestão era a paróquia. Tá? Na verdade, no fundo, quem faz a gestão da paróquia é a rainha, tá? Desde aqueles tempos, né? É o rei da Inglaterra, porque a rainha é chefe da igreja também, é chefe do Estado, chefe da igreja da Inglaterra. Tá? Então ela também manda na igreja. Tá? E as igrejas, o que elas faziam? Elas organizavam os pobres em paróquias. Tá?
determinando, e uma das obrigações da organização paroquial era que os pobres teriam direito a pelo menos uma refeição decente por dia. Tá? Adivinha o que aconteceu? Uma gritaria generalizada por parte dos capitalistas. Tá? Basicamente, assim, por um lado, tu dá sopa no final do dia para o trabalhador, permite que tu pague um salário mais baixo para ele. Né? Porque agora tu não paga o salário dele, não precisa ter a sopa, né? Tu tira do salário, esse custo fica com a igreja, né? Fica com o Estado. Né? Então tu pode pagar menos porque exatamente esse argumento do Ricardo. Né? Tu pode pagar um salário mais baixo porque o sujeito tem direito à assistência social, então, né? Não precisa pagar esse negócio. Tá? Só que qual é o problema? Ele fica insolente. Tá? Porque como ele sabe que não vai morrer de fome, ele obedece às ordens que ele quer do patrão. Né? Se sujeita à vontade absoluta do patrão, porque exatamente se ele ficar insuportável, ele vai lá e sabe que vai continuar com a sopa na paróquia. Tá? Então, entre pagar um salário mais baixo e ter mais respeito do trabalhador, tanto o Malthus quanto o Ricardo vão ser contra a lei dos pobres. Tá? Porque a lei dos pobres torna os pobres insolentes e, mais do que isso, torna eles quebradores de máquinas. Tá? Porque o que está acontecendo nesse período? Né? Exatamente, está havendo uma mecanização intensa. As cidades inglesas elas já são industriais, tá? E está aparecendo por toda parte um fenômeno intrigante. Os trabalhadores chegam e quebram as máquinas, tá? Reduzem as máquinas e as fábricas a cinzas. Tá? E aí, entre outras providências, né, isso na verdade, esse movimento, né, os fabianos, né, tem outros, eles são os movimentos que vão povoar, por exemplo, a Austrália e a Ilha da Tasmânia. Queria ir para lá, ninguém. Quebrar a máquina vai para lá. Tá? Então, os caras, por exemplo, tinha, né? Então, por isso que isso era outra coisa. Como o Império Britânico estava se expandindo, tinha muita terra virgem, dificilmente tinha pena de morte, embora contra os fabianos, contra os quebradores de máquinas, isso tenha sido aplicado. Mas o grosso dos revoltosos foi mandado de navio, tá? Para a Austrália, Ilha da Tasmânia e Nova Zelândia, tá? Ou seja, lá do outro lado do mundo. Né? Tá? Então, tu tem um ambiente repressivo aí, tá? Mas assim, ó, o Ricardo e o Malthus vão ser contra a lei dos pobres por argumentos diferentes, tá? O Ricardo, porque ele é a favor dos capitalistas, tá? O Malthus, porque ele é a favor dos rentistas, tá? Então aqui, ó, o Ricardo é o cara dos capitalistas, o Malthus, tá? A gente vai ver ele hoje, tá? A gente vai ver o Bastiat e o Senhor na próxima aula, tá? O Malthus é dos proprietários de terra, e aqui a gente vai ter uns caras que nem o Hodgkin, o Marx, o Owen, que vão ser os caras que vão defender os interesses dos trabalhadores. Tá? Então a gente vai ver agora logo, né? Aqui, né, o Stuart Mill, tá? Que são os caras que vão, né, por isso que eu disse, o Ricardo, ele define as grandes linhas do debate econômico no século XIX, porque ou o sujeito, nesse esquema aqui, como o sujeito tem que tomar um partido para explicar como é que o negócio funciona, ou bem aos proprietários de terra, tá? Aqui tem o Bastiat, tem o Seymour também, tá? Todos os caras que a gente vai ver na sequência, tá? O Bastiat, o Seymour, o Hodgkin, o Marx, o Owen, Stuart Mill, o Fourier, estou esquecendo um aqui que é o... Bom, enfim, tá? Mas é assim, ó, é a primeira ideia aqui, tá? Porque até o final, praticamente, do semestre, são esses os caras que vão estar na roda aqui, tá? E aí o último ponto são os nacionalistas, aí não é nesse esquema, mas até lá
o esquema ricardiano é o esquema de discussão da economia. Tá? Então, por isso que todos os autores que a gente vai ver na sequência eles vão estar alinhados aí com algum deles e vão estar, de alguma maneira, compartilhando alguns dos pressupostos básicos da economia política clássica, como eu disse para vocês. A questão da distribuição, a questão do excedente, a questão de entender a sociedade em termos de classes sociais. Tá? Tudo isso é coisa da economia política clássica, porque quando a economia neoclássica, a Revolução Marginalista acontece no início do século XX, por exemplo, não se fala mais em disputa pelo excedente, não se fala mais em classe social, se fala em indivíduo, se fala em fatores de produção. Tá? Então, muda os conceitos econômicos e a explicação dos problemas econômicos. Tá? Mas aqui é o nosso esquema ricardiano. Tá? Então, dois tópicos aqui do Malthus, né, que estão diretamente relacionados com a discussão com o Ricardo. Inclusive isso, gente, assim, é uma questão, tá, que o Malthus ele escreve o ensaio sobre a população dele antes do Ricardo. Então, assim, cronologicamente, o Malthus ele é anterior ao Ricardo, tá? Ele escreve novinho o tratado dele, o ensaio, e então, assim, do ponto de vista cronológico, ele é um pouquinho anterior ao Malthus, tá? E ele vai, o Malthus é um pouquinho anterior ao Ricardo, e o Malthus vai viver mais que o Ricardo. Tá? Então, ele é um cara que vai pegar um período de tempo maior. E o Malthus é um cara que vai influenciar muita gente também, porque ele vai ser o primeiro professor de economia política de Cambridge. Tá? Ele era pastor presbiteriano, todo rígido, tá? E ele vai assumir, portanto, ele vai ter alunos, vai ter discípulos, né? Enquanto que o Ricardo era financista, né? Então, ele deixou lá o livro dele, mas, digamos assim, né? Não foi alguém que produziu academicamente e teve uma história acadêmica depois, tá? O Malthus, sim. Primeira coisa, né? É conhecido, né? A teoria da população do Malthus, tá? Isso acho que todo mundo já ouviu falar, né, uma vez, tá? Que basicamente o que está por trás, né, o que assombra o Malthus é o problema da escassez, tá? O problema da escassez de alimentos, e o argumento dele é fácil, tá? É muito conhecido, né? Que enquanto a produção de alimentos aumenta em escala aritmética, né, a população aumenta em escala geométrica. Tá? Então, aumento da população é a escala geométrica e o aumento da produção de alimentos, a escala é aritmética. Tá? E, né, dizia o Malthus, né, e assim, né, porque, porque era evidente que a Revolução Industrial tinha desencadeado um aumento populacional sem precedentes. Tá? É só a gente, tem até, o TV tem uns memes, assim, acho que tem no YouTube, se vocês colocarem, cidades, população das cidades com mais de 100 mil habitantes, dá assim, século 5, 6 a.C., e vem vindo assim, vai mudando os mapas, os impérios, o tamanho das cidades, né? E quando a gente vai chegando aí século XVIII, XIX, século XX, tá? Uma cidade de 1 milhão de habitantes, por exemplo, só para vocês terem um parâmetro, uma cidade de 1 milhão de habitantes era a capital do Império Romano, tá? E a única que tinha lá o seu 1 milhão de habitantes, porque o resto eram tudo cidades muito pequenas, tá? E isso tinha a ver exatamente com a força de um império, né? Aí o que acontece é que em pouco tempo Londres tem 1 milhão de habitantes, Paris tem 1 milhão de habitantes, tá? Começa a aumentar não só a população total do país, mas a população passa a ser predominantemente urbana. Tá? Além dos pobres que eu disse para vocês, ela tem, diferente do Bolsa Família, tá? Essa é uma diferença fundamental. Ela tinha o seguinte dispositivo, ela trancava o pobre na sua paróquia. Tá? Porque quando o pobre se colocava lá sob proteção da lei, ele era obrigado a declarar sua paróquia e não podia sair dela, tá? A menos com autorização do pároco, né? Do padre da região. Tá? Então, isso
conferia na prática uma imobilidade para a força de trabalho, né? Porque um dos maiores fatores de migração humana é o trabalho, né? O sujeito vai, né, até o Vale do Silício, né, trabalhar, se for o caso, né? O cara vai para Paris trabalhar, né? O cara vai atravessar o mundo para ter um trabalho melhor, um salário maior, tá? E o que acontece? O sistema da lei dos pobres impedia o deslocamento. Então, garantia uma subsistência para o sujeito não morrer de fome, né? Mas a contrapartida disso é que ele não sai da paróquia. Tá? E isso tem efeitos sobre os salários, né? Porque outras coisas, isso é eficiência geral da economia, né? Porque, entre outras coisas, tu impede, né, que um lugar que esteja demandando muito trabalho tenha trabalhadores, tá? Porque o cara que estaria disposto a trabalhar na fábrica não consegue vir porque o pároco não deixa, tá? Então isso também, né, a mobilidade, né, do trabalho também é uma questão aí da lei dos pobres, tá? Mas por que tinha essa restrição? Né? Porque se os caras deixassem, acontecia que nem aconteceu no Brasil, tá? O Brasil não teve restrição, né? Quando tem a mudança demográfica na década de 60 e 70, tá? O Brasil, em 1940, era um país rural, tá? Vocês olham assim, todas as estatísticas é predominantemente rural, assim, e de repente, de uma hora para outra, a gente vira um país urbano cheio de favela, tá? Um país que não tem, as cidades cresceram a uma velocidade muito rápida, né? Então, como o medo era de revolução, como é que tu faz para impedir a revolução? Tu impede que os revoltosos cheguem, né? Tu distribui eles no território e deixa meia dúzia em cada quadrado, tá? Eles não se reúnem, eles não vão ter força suficiente para juntar uma massa para derrubar um governo, tá? É uma maneira, né? Só que, o que acontece? Essa mesma questão tem uma questão de natureza política, né? Quer dizer, tu evitar que a insatisfação vire uma revolta geral, tá? Tu mantém as carinhas das suas paróquias. Só que isso tem consequências sobre a produção e sobre o trabalho, tá? Então, o Ricardo, ele era contra a lei dos pobres, apesar dessas questões políticas, tá? Mas assim, ó, do ponto de vista da estabilidade política, tá? Um aumento geométrico da população, um aumento muito grande da população, causa sérios problemas sociais. Tá? Isso tem muito a ver, por exemplo, com as condições de mobilidade social do país, né? Se o país consegue gerar empregos na quantidade suficiente para absorver as pessoas que estão entrando no mercado de trabalho. Tá? Se esses empregos conseguem ser melhores que os empregos dos seus pais, por exemplo, né? Outro índice de prosperidade. Tá? E aí eu recomendo, quem quiser dar uma olhadinha mais, tá? Um material mais interessante, tá? Eu gosto muito do Hellbrunner, desse livro aqui, Introduções à História das Ideias Econômicas, que tem em PDF, tá? Eu recomendaria para vocês o capítulo 1, que era a Revolução Econômica, o capítulo 2, que era a Revolução Econômica, O Mundo Maravilhoso do Adam Smith, e recomendo para vocês agora o Mundo Sombrio do Pastor Malthus e do Davi Ricardo, tá? Exatamente esse negócio aqui que eu tô falando para vocês, tá? Muito bem, tá? Só que aí também tem um outro detalhe, né, que o Hellbrunner chama atenção, que é o seguinte, ó, existe essa suspeita, existe a teoria do Malthus, tá? Que a população está aumentando uma proporção maior do que a produção de alimentos, então o prognóstico, porque vocês estão lembrados, ó, uma ciência, para ser ciência de verdade, ela tem que ter capacidade preditiva, ela tem que ter capacidade de fazer prognósticos, tá? Só que a economia, no caso do Malthus, ela vai fazer um prognóstico, que é um prognóstico horrível, tá? Morreremos de fome, tá? Morreremos em disputas, em guerras, né? A previsão é sombria, a previsão de futuro é sombria, tá? Isso é interessante, que mostra assim, uma outra face, né, da economia, né? A economia tem um poder de atuar sobre a felicidade, sobre o bem-estar das pessoas, tá? Violento. Bom, mas assim, ó, o Malthus, tá? Ele dizia o seguinte, né? O mundo é da escassez, tá? Se a previsão dele tivesse correta, hoje a gente teria 256
256 bilhões de pessoas no planeta Terra. Tá? Então, maltes é bom. A população não cresce que uma colônia de bactérias. Tá? Porque, né, tem 250 milhões de pessoas a mais, tá, na previsão do maltes do que tem de seres humanos no planeta Terra hoje, tá? Que é mais ou menos aí 6 bilhões antes de 2010. Tá? E por outro lado, que é uma outra discussão interessante, é saber se a produção total de riqueza per capita aumentou ou diminuiu em relação à época do Malthus. Tá? Porque tu pega a produção de riqueza, divide pelo número de pessoas. Tá? Se, né, o denominador é o número de pessoas. Se a população aumentou muito, tá, tu vai dividir a mesma riqueza por uma população maior e vai dar menos per capita. Cada um vai ganhar, né, uma porção menor. Tá? O que acontece do ponto de vista da produção de riqueza, né, dos últimos aí 200 anos? A produção de riqueza aumentou mais do que a população. Tá? A renda per capita do mundo aumentou. Tá? Então, nenhuma nem outra previsão do mal se confirmaram. Tá? Mas, toda vez que vocês têm uma aula de economia, assim, tem um professor lá que assusta vocês dizendo, tá, que a gente vive um mundo da escassez, tá, e se preparem para a falta de alimentos no futuro, tá, porque o Malthus previa aí, né, esse crescimento geométrico da população. Tá tranquilo esse negócio? Tá? Não tem muito, né, é só porque de fato e a demografia, né, ela entra como uma grande questão econômica, tá? Mas também não é uma novidade do Malthus, porque, por exemplo, lá no mercantilismo já se sabia que um país rico é um país populoso. Tá? Então, por exemplo, tem toda uma discussão sobre refugiados, né? E basicamente tem uma questão de esquerda e de direita, tá? E tem a questão econômica, né? Nem sempre o pensamento liberal é um pensamento de direita, digamos assim. Tá? O pessoal tem mania, né? Porque se é liberal, né, é de direita, se é marxista é de esquerda. Nem sempre. Tá? Por exemplo, o que a teoria liberal diz sobre refugiados? Devemos ou não aceitá-los? Devemos. Tá? Por quê? Né? Porque aumenta a população, aumenta a riqueza. Né? Nós devemos aceitá-los. Tá? Um país com mais gente trabalhadora, com capacidade produtiva, é melhor. Tá? Então, né, do ponto de vista da mobilidade dos fatores, né, tu cria mais riqueza à medida que os fatores são mais móveis, incluindo o trabalho. Tá? Agora, o pensamento de direita acha que o trabalho não deve ser móvel. Por isso que os caras fazem muro lá entre o México e os Estados Unidos, por exemplo. Porque só pode mobilidade de capital, não pode mobilidade de trabalho. Tá? Mas esse não é o pensamento liberal clássico. Tá? O pensamento liberal clássico tem aí a mobilidade de trabalho, tá? E tem essa questão, né, de que o aumento da população significa aumento da riqueza também. Tá? Bom, agora, teoria do valor e crise de superprodução. Tá? Que eu acho que é, assim, né, se a teoria da população do Malthus dá fama para ele, tá? O que dá, né, uma fama popular para ele, digamos assim, né? A teoria do valor das crises de produção, assim, coloca ele entre os grandes nomes do pensamento econômico. Tá? Por quê? Primeiro, porque o Malthus é, na minha opinião, tá? Ele é o pensador mais coerente a defender, mais completo, a defender o interesse dos proprietários de terra. Tá? Ele vai responder o Ricardo. E o que ele vai fazer para responder o Ricardo? A melhor arma que vocês podem usar contra qualquer pessoa, tá? O seu próprio oponente. Tá? Ele vai pegar o modelo do Ricardo, de renda da terra, por isso que eu repeti, falei um pouquinho mais do modelo da renda da terra dele para lembrar vocês, tá? Não para lembrar vocês o Ricardo, mas para vocês entenderem melhor o que o Malthus está dizendo. Tá? Muito bem. Por quê? O Malthus, gente, vai ser o sujeito, tem toda uma discussão teórica, tá, na economia sobre se existe ou não crise. Tá? Se as leis econômicas funcionando por elas mesmas levam à harmonia social ou à crise. Tá? O que acontece? A teoria neoclássica, a teoria hoje, né,
é uma teoria que vai ter, vai se filiar ao Adam Smith, vai puxar isso dele, e vai dizer que não, tá? Que as leis econômicas funcionando por elas mesmas levam à eficiência econômica, tá? Levam ao pleno emprego dos fatores, ao emprego do trabalho, do capital, da terra, tá? Não tem crise. E a gente viu isso já aqui, né? A gente teve uma aula sobre a lei de Sete. O que a lei de Sete diz? Não tem crise. Tá? Ela é uma impossibilidade teórica. Por quê? Toda oferta encontra uma demanda. Está lembrado esse negócio? Tá? O sujeito produz, né? E quando ele produz alguma coisa para vender no mercado, porque ele só produz para vender se ele for conseguir vender, tá? No ato dele produzir, ele é um comprador, ele é um demandante de uma série de insumos, uma série, né? Trabalho, capital, máquinas, ferramentas, tá? E então, quando a gente pega esse negócio agregado, a gente descobre que é uma igualdade. Tá? Tudo aquilo que se gasta num ano é exatamente aquilo que se recebeu. Tá? Então, é uma igualdade. Aí, se você pega o professor de micro, ele vai dizer, não tem discussão, é uma igualdade. O cara lá bota igualdade, pá. Tá? É uma igualdade. Tá? Agora, o que acontece? Né? As crises estão existindo. Tá? Como eu falei para vocês, o início do século XIX é um período de crise, tá? Crise política e crise econômica. Em geral, as duas coisas andam juntas. Tá? Quando tem mais para distribuir, a gente consegue diminuir o conflito distributivo, porque todo mundo está ganhando. Tá? O problema é quando tem a crise, que a gente está passando agora, né? Tem que cortar recurso, e aí a questão é, corta de quem? Corta dele, né? Corta quanto? Tá? E aí o pessoal começa a brigar. Tá? Então, tem crise, tá? É visível. Tá? E o Malthus, como representante da nobreza, ele está muito mais preocupado com as crises do que o Ricardo. Porque, pouquinho tempo atrás, ele já tinha visto lá do outro lado do Canal da Mancha o rei perdendo a cabeça e a nobreza sendo perseguida, tendo que fugir corrida, tá? Do Palácio de Versalhes. Tá? Porque o povo, né, estava correndo atrás deles de facão na mão, tá? de foice na mão, querendo matar todos os nobres, tá? E mataram muitos mesmo. Tá? Então, tem crise, tá? É o diagnóstico do Malthus. Tá? Mas a questão é, como é que eu explico isso do ponto de vista teórico? Bom, como é que a gente faz isso? A gente olha para o modelo do Ricardo e pensemos nas três classes sociais: os proprietários de terra, os capitalistas e os trabalhadores. Tá? O que acontece com os trabalhadores? Do ponto de vista da sua renda, do consumo da sua renda, o salário de subsistência, os trabalhadores consomem toda a sua renda. Muito bem. E os capitalistas? O que os capitalistas fazem? Qual é o distúrbio psíquico que tem os capitalistas? Eles querem mais. Deu? Não. Eles continuam querendo mais o quê? Lucro, muito lucro. Tá? É isso que os capitalistas querem. Eles são acumuladores por excelência. Tá? O que o capitalista quer? Ganhar mais dinheiro. Depois que ele ganha mais dinheiro, o que ele quer? Mais dinheiro. E depois, cara, o cara não cansa nunca, não cansa. Tá? Tem um problema psicológico, né? A gente viu aí algumas explicações para isso, tá? Por exemplo, né? A questão lá da ética protestante. Tá? Mas o que o Malthus está dizendo aqui? Então, os capitalistas, eles são poupadores por excelência. Tá? Por quê? Tá? Primeira coisa, tá? Então, quando a gente olha lá no fluxo agregado da renda, o que a gente descobre? A gente descobre que os trabalhadores gastam tudo que ganham. Então, no fluxo circular, vocês estão lembrados do fluxo circular do Casné? Que era um ano, e durante esse período de tempo,
Quando chegava, encerrava o exercício, todo mundo tudo aquilo que era produzido era consumido. E aí o ano seguinte começava sem dívida nem excedente. Né? Todo o negócio era gasto, né? Tudo aquilo que era produzido ao longo do ano era gasto ao longo do ano. Aí chegava no final do ano, não sobrava nada. Tudo aquilo, né? Quer dizer, então no fluxo circular não tem poupança, tá? Não tem dívida. Né? Agora pensemos em termos de fluxo circular. Os trabalhadores estão bonitaços lá no fluxo circular, porque eles gastam no mês, tá? E às vezes não precisa nem chegar o mês todo, né? Chega lá na terceira semana eles já gastaram toda essa renda. Tá? Então, esse aí não consegue se endividar porque não tem como dar garantia real. Tá? Então, esse aí ficou beleza, você deixou o fluxo circular funcionando redondinho. Agora, esse cara aqui, ele é um poupador, tá? Ele é um poupador e um investidor, porque quando ele quer, na verdade, ele quer ganhar mais, né? Então ele poupa e poupa com olhos de reinvestir, né? Ou seja, o capitalista agindo como capitalista típico, ele é um sujeito que não só ele acumula, como ele joga mais mercadoria no mercado. Tudo bem? Então, se tem um culpado por crises no sistema capitalista, a gente já sabe quem são. Os capitalistas. Tá? Por quê? Porque à medida que eles passam a não investir todo o seu dinheiro no fluxo circular, o que acontece com o período seguinte? Diminui a produção, né? Porque a produção ela só vai se manter nos níveis se todo o dinheiro que for gasto, né, todo o dinheiro que for recebido for gasto, né, seja na forma de gasto, seja na forma de investimento no período. Né? Porque senão tu tem que os keynesianos dizem, né, um empossamento, tá? Tem uma parte das reservas, uma parte do dinheiro que não é gasta para nada. Tá? Então é o primeiro lado do problema. Tranquilo esse? Tá. Segunda coisa, gente, assim, sem querer fazer confusão para vocês, tá? Mas que isso é fundamental. O preço de mercado, tá? Uma outra coisa, uma outra questão central aqui, tá? Que é o seguinte, lá, até uma questão, a Paula não está aí, mas foi uma dúvida que surgiu da prova, tá? Que na teoria do Ricardo, na teoria do Smith, se trocam, é uma economia de troca. Tá? O objetivo da economia é trocar mercadorias por mercadorias. Tá? Como é difícil saber quantas galinhas vale o camelo ou vice-versa, se inventa o dinheiro. Tá? O que é o dinheiro? Qual é a função do dinheiro? É ser um facilitador das trocas. Tá? Então, como é muito difícil saber exatamente quantas galinhas vale um camelo, o sujeito vai lá, bota em valor monetário, um bota em valor monetário, o outro consegue fazer a troca. Tá? Então, para a teoria clássica, a teoria do Ricardo, das vantagens comparativas, tá? Não tem lucro, o sujeito realiza a troca, tá? Pela troca, pela utilidade, pelo valor de uso que tem nos objetos. Tá? E no caso das vantagens comparativas, porque vai aumentar um pouco o valor produzido em função da troca. Tá? Mas basicamente a economia do Smith e do Ricardo, e a economia neoclássica que vem depois, é uma economia de trocas. Tá? Na economia de troca, o dinheiro tem duas funções. Tá? Unidade de conta e medida de valor. Tá? Unidade de conta e medida de valor. O que acontece para o Malthus? Tá? O Malthus vai ser um dos primeiros economistas a atribuir uma outra função, uma outra propriedade para o dinheiro e para a economia monetária de uma maneira geral. Tá? Ele vai atribuir para o dinheiro também unidade de conta, medida de valor. Unidade de conta, medidas de troca, reserva de valor. Tá? O que é a reserva de valor?
Reserva de valor é o lucro que o sujeito tem, que ele pode ou reinvestir na produção, ou comprar títulos no mercado financeiro, tá? Ou gastar num belo restaurante, ou deixar, né? Enfim, tem outras aplicações, pode comprar terras na Austrália com dinheiro dele, não precisa necessariamente reinvestir na sua produção. Tá? Por exemplo, no Brasil se usa muito os imóveis, os apartamentos, como reserva de valor. Tá? O objetivo de um apartamento é servir como moradia. Né? Só que o que acontece? O sujeito pega, compra um apartamento e não aluga para ninguém. Ninguém mora no apartamento. E por que ele tem o apartamento e mantém o apartamento? Porque ninguém confia em banco no Brasil, o risco é alto de manter dinheiro no banco, tá? Por nossas fortunas, aí estamos falando de uma nova crise bancária. Tá? Então o que o sujeito faz? Está com medo, ele vai lá e compra um imóvel, o imóvel vira uma reserva de valor. Tá? Então, o que o Mao está dizendo? Tá? A economia capitalista não é meramente uma economia de trocas, tá? Porque aquele capitalista ele não quer transformar sempre as suas mercadorias em mais mercadoria. Tá? Ele não vai chegar a dizer uma coisa que o Keynes diz, né? Que o objetivo do capitalista é o lucro. Né? Que o objetivo do capitalista é o lucro e vai definir todo o sistema em função disso, tá? Não é isso. Ele vai definir, vai definir nesses termos porque ele está falando sobre propriedade de terra, tá? Então, à medida então, que os capitalistas, a sociedade progride e os capitalistas aumentam seus investimentos, aumentam as